Está no ar com você mais um programa Cabeça para Cima, sempre trazendo aqui assuntos bons para a gente poder refletir, para a gente poder aprender, para a gente poder pesquisar, mas uma certeza a gente tem, que todos eles acabam se refletindo no nosso dia a dia, na busca ou na possibilidade de uma melhor qualidade de vida. A gente começa a refletir sobre um tema e a gente começa a entender mudanças que a gente precisa efetivamente viabilizar no nosso dia a dia. Afinal de contas, a gente quer viver muito, não é mesmo? Mas a gente quer também viver bem, viver com qualidade, viver com saúde. E isso o que o Cabeça para Cima ajuda a fazer? A você ter uma boa saúde física, uma boa saúde mental, uma boa saúde espiritual, porque esse conjunto faz com que aí sim a nossa vida consiga ser plena e abundante, como o próprio Senhor Jesus desejou e preparou para cada um de nós. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e também o meu agradecimento aqui diário. Não posso deixar de fazer a você, querido semeador de boas novas, que nos ajuda a abençoar tantas vidas, que nos ajuda a tocar corações, que nos ajuda a tocar o Brasil e tantas pessoas mundo afora, uma a uma, com o amor de Jesus, com graça e com misericórdia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele mantenha o seu rosto sobre a tua vida, te trazendo graça e paz. A todos vocês, muitíssimo obrigada pela companhia aqui no Cabeça para Cima. E continua mandando suas mensagens pela nossa rede social. É uma delícia poder ouvir você e poder interagir com você. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema que ele tem sido aí bastante comentado, mas parece que a gente ainda não entendeu muito bem. Gente, olha só, segundo a Organização Mundial de Saúde, 40% da população brasileira sofre com distúrbios do sono. Gente, é quase metade da população. O assunto é tão sério, mas tão sério e tão crítico, que o dia 21 de março foi instituído como Dia Internacional do Sono. Calma, não é para obrigar você a ficar dormindo o dia inteiro, não. É muito mais do que isso, é para trazer consciência, desenvolver conscientização em cada um de nós, em toda a população, para a importância do sono para a nossa qualidade de vida. Claro que o Cabeça para Cima não pode ficar de fora dessa questão e por isso hoje nós vamos conversar aqui no programa sobre os distúrbios do sono. Começamos com o nosso informativo. Dados da Associação Brasileira do Sono afirmam que mais de 36% dos brasileiros sofrem de insônia, ou cerca de 73 milhões de pessoas. O dado é alarmante, já que dormir é parte importante do processo de renovação corporal para a jornada do dia seguinte. É durante o sono que o corpo reorganiza os seus sistemas, reforçando a imunidade, renovando células, neutralizando radicais livres e consolidando a memória. Dormindo, passamos por um rico processo de relaxamento. A respiração fica mais profunda e os nossos ritmos cardíacos diminuem, juntamente com a temperatura. Aproximadamente meia hora após o seu início, em uma fase denominada sono delta, o hormônio de crescimento é ativado. Esses são apenas alguns exemplos de benefícios do descanso. E essa etapa do cotidiano merece tanta atenção que tem até uma data especial dedicada a ela. Em 2018, 16 de março, é o Dia Mundial do Sono. É isso aí, né, gente? A gente vai já tirar limpa aqui essa história, se é dia 16 ou dia 21, tá bom? Para dizer para você com segurança. Hoje a gente vai falar aqui sobre distúrbios do sono para ajudar a entender a importância, né, do sono na nossa qualidade de vida. E para falar sobre o tema, adivinha quem eu tenho aqui no estúdio? Álvaro Afonso, endocrinologista, especialista em sono, né, doutor Álvaro? Não faz sinal que o pessoal vai me pegar, porque quando você vai fazer uma graduação em sono no Brasil, aí não inclui endocrinologista. Perplexidade, mas por quê? É o que a gente tem entre as duas orelhas, é o cérebro, que é uma glândula muito importante. Mas lá dentro do cérebro tem várias glândulas. Hoje eu vou apresentar uma aqui que vai mudar a vida de quem estiver vendo, ouvindo, sentindo o programa. Mas eu quero agradecer a oportunidade, porque o Cabeça para Cima foi pioneiro
em explicar às pessoas a importância do sono. O sono ele é tão importante que até o universo dorme. Eu vou explicar porque se existe vida, tem que existir sono. É verdade. Porque o sono é onde repara a vida. E vocês permitiram que a gente explicasse tudo sobre a década de 90, que foi a década do cérebro. Depois da década de 90 veio a década do intestino, que foi até 2010, e agora vem de 2010 em diante, que é a década da medicina de precisão. O que é a medicina de precisão? É não deixar os genes inflamarem para não aparecerem as doenças inflamatórias. E as doenças inflamatórias, elas aparecem e desaparecem você tratando o sono. Olha só. Show de bola, hein? Olha só. Tratando o sono, né? O pessoal que gosta de dormir aí já está dizendo, oba! Não é dormir com qualidade, né? Opa, então vamos entender como é que é essa história de dormir com qualidade, já. Mas antes, quero apresentar para vocês também o também endocrinologista Luiz Fernando Borges, que está com a gente hoje. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui e participar aí desse debate para a gente poder esclarecer o melhor possível para os telespectadores. Né? Verdade. Menino, é tão importante, né, esse assunto que se define até por um dia internacional, né, do sono para conscientizar a população. As pessoas ainda não alcançaram a importância de dormir bem? As pessoas se distraem com muita facilidade, né? O mundo moderno, a evolução veio trazendo muitos gadgets, como a gente fala hoje, né? Que são os aparelhos eletrônicos e hoje o celular, o smartphone, ele culminou, né, com uma distração muito grande em todas as faixas etárias. Hoje você não tem mais o jovem enquadrado no uso da tecnologia, você tem desde as crianças, né, mais tenra idade, até os idosos que estão completamente inseridos digitalmente. E isso faz com que as pessoas tenham a sua vida atribuladas durante o dia e no final do dia, naquele horário que era para ser repouso, o horário para retirada só para descansar, né? Inclusive, uma das coisas que nós vamos debater aqui é sobre isso, o uso do quarto, do colchão como um local de paz, de acalmar, de dormir. E as pessoas estão levando esses aparelhos eletrônicos para a cama e estão cada vez mais prorrogando o início do sono, né? E pulando uma fase importantíssima, que é a produção de alguns hormônios, como nós vamos discutir agora. Tem gente que acha que dormir é perda de tempo, né? Caramba. Não, eu vou gastar tempo dormindo? Não, eu quero mais tempo para aproveitar esse mundo de resultados, né? E aí, dormir nada. E só que a gente esquece que, como é que é, até o universo, né? Dorme, até o universo dorme. Sono é a fase em que a vida ela é corrigida, é reparada. E o próprio universo ele faz isso. Ele tem o período dele de dia e tem o período dele de sono. O próprio universo. E o sono ele é absurdamente importante, porque é durante o sono que são organizados todos os aprendizados, é durante o sono que é formada a memória, é durante o sono que as células erradas, as células cancerígenas, elas são eliminadas. É durante o sono que a gente emagrece. Eu cansei de falar isso há muitos anos, mas agora já nem falo mais. Mas é justamente durante o sono que são processadas as calorias que você consumiu, que não consumiu, ou seja, durante o sono é que são analisados todas as informações que aconteceram durante o dia. É durante o sono que também tem a cura, que era proibido falar, mas agora já estamos em 2018, a cura também. E os ciclos do sono, eles são extremamente importantes. Inclusive, o que a gente está fazendo aqui, a gente já vivenciou no sono, hoje à noite. Então, agora a gente está prestando atenção no que a gente já vivenciou à noite. Depois Como eu posso assim? até explicar Como, não, explica agora. Pode Como explicar assim? agora? Lógico. Como é que a gente está fazendo aqui, a então, gente já vamos lá. vivenciou O de sono, noite? ele tem ciclos, ele tem fases. E, então, cada fase do sono é um determinado espaço, uma determinada dimensão. Por exemplo, se você for daqui Rio-São Paulo de bicicleta, você vai levar um certo tempo, né?
Então, uma fase do sono, ela tem uma velocidade. Então, ela está num espaço, tempo, energia. Então, algumas coisas estão acontecendo ali, naquela fase que chama superficial. Aí vem uma fase intermediária, que você está numa outra velocidade, portanto, num outro espaço, energia, tempo, numa outra dimensão. E quando tem o sono profundo, que é o que, na nossa percepção limitada, né, diz assim, olha, ali está lento, ou as próprias ondas do exame do sono, elas estão lentas na nossa percepção daquele fenômeno. Mas elas estão profundamente aceleradas, corrigindo tudo numa velocidade infinitamente superior. Então, a gente diz numa outra dimensão. Até quando falar sobre os distúrbios do sono, fica muito fácil de explicar isso. Mas, tirando fora essas coisas importantes, o que a gente viveu, por exemplo, hoje, tudo que for significativo vai ser armazenado em determinadas janelas, lá igualzinho o computador que o próprio cérebro inventa. E isso tem as fases, e as fases elas precisam ser feitas com qualidade. Perfeito. E aí, assim, né, com qualidade, o que é um sono de qualidade? Bom, sono de qualidade é aquele sono que você permanece em um estado de descanso pelo número de horas que vai te reparar, te causar um bem-estar no dia seguinte. Não existe uma definição exata de quantas horas a gente precisa, mas em torno de 8 horas é o que se fala. Lembrando que, historicamente, o homem já dormiu mais, a humanidade já teve qualidade de sono melhor, já foi adaptada a um sono maior. Nós não tínhamos, na época que não existia energia elétrica, por exemplo, e essas grandes distrações, como eu citei, o homem dormia em torno de 9 a 10 horas por noite. Escureceu, vai Isso, dormir, e né? hoje em dia nós estamos adaptados a dormir entre 6 e 8 horas. Um sono de qualidade é aquele sono em que você consegue permanecer, passar por todas as fases do sono, no número de vezes necessárias para que haja o reparo celular, para que haja a construção da memória, para que haja o repouso da musculatura e, principalmente, uma coisa que eu posso acrescentar, é tão importante quanto o armazenamento da memória, é a parte em que o cérebro também vai descartar aquilo que não é importante de informações que a gente colhe ao longo do dia. É como eu digo que é como se fosse a empresa quando fecha para balanço. É muito importante toda empresa fechar para balanço para se reorganizar e poder ter, e o nosso corpo trabalha da mesma maneira. Nós precisamos dessas horas e cada vez estamos dormindo menos, a modernidade está encurtando o nosso sono e ao mesmo passo que as doenças endócrinas, as doenças neurológicas vão avançando e estão intimamente relacionadas. Praticamente hoje as doenças todas são inflamatórias, que a gente cansou de falar isso, são inflamatórias por ativação de determinados genes que deveriam estar quietinhos, né? Então, durante a noite, os genes que devem ficar quietinhos, eles são desligados nesse exemplo que ele deu, nessa metáfora muito bem. Mas deixa eu responder o que é um sono de qualidade, né? Vou te explicar o que é um sono de qualidade. O sono de qualidade porque, como tudo também é processo. Então, quando você começa a dormir, inicialmente, o teu cérebro está numa velocidade. Então, vamos supor, a fase chamada fase 1. Aí, depois de cumprir aquela fase, ele entra numa outra fase intermediária, que é a fase 2. Então, se a fase 1 for bem tranquila, a fase 2 bem tranquila, que é o problema da perda da qualidade, são as interrupções que nós vamos falar dos distúrbios que são praticamente repetidos e outros são raros. Então, qualidade é quando você faz a parte 1 bem feita, depois você faz a parte 2 muito bem feita e depois você entra na parte profunda, na parte que, na nossa percepção, é talento, mas na percepção do universo, é ali que estão acontecendo todos os milagres. Tem gente que não acredita em milagre. Eu só acredito porque eu não conheço nada que não seja milagre, né? Verdade, Uma criança, mas dormir tem a bem primeira, hoje é um milagre. Aí você milagre. não interromper, aí vai para a segunda fase, vai para a terceira fase. Durante o sono, você faz essa fase profunda no início do sono, mais ou menos até as 4 horas da manhã. Depois, o que acontece? Começa a existir Depois a tem que inversão. acordar, 4 A horas da inversão. manhã Aí tem você que vai diminuindo
a fase mais profunda e vai aumentando. Uma fase que chama movimento rápido dos olhos, que é quando a gente sonha. É outra coisa, até o universo sonha, não tem, é como a pessoa não sonhar. A pessoa pode não lembrar do sonho. E aí a gente vai falar também da prática, né? Do que são os principais distúrbios do sono. Então aí é esse sono que a gente começa a descartar o lixo emocional, descartar aquilo que está sobrecarregando o computador, o nosso sistema, para a gente estar se preparando para acordar. Por isso que eu digo das dimensões. Por exemplo, se você tirar um sono depois do almoço e for um sono profundo, quando você volta, parece que você está se sentindo mal. Mas você não está se sentindo mal. Você entrou numa fase que você foi muito longe por causa da velocidade e voltou muito rápido. Então, às vezes a gente dorme à tarde, né? Aí se eu dormir à tarde, eu acordo. Sim, mas a gente dá as dicas todas. Inclusive, eu vou dar uma dica, só essa dica vale o ingresso. Essa questão do horário de dormir, né? Essa média de 8 horas de sono diário, por exemplo, isso vale para todas as idades ou criança dorme mais, idosos dormem mais, jovens dormem menos? Como é que é essa história? Normalmente as crianças dormem mais, né? Principalmente logo no início da vida, as crianças chegam a dormir até 14, 15 horas por dia. Isso é natural, da natureza da criança para facilitar a produção do hormônio do crescimento, que é um hormônio que vai ao longo da vida diminuindo a produção e consequentemente diminuindo também o número necessário de horas. Nossas horas de sono por volta da adolescência, em torno de 10 horas, de 8 a 10 horas, e depois na idade adulta, em torno de 6 a 8 horas, como eu já havia falado. Mas uma coisa que ele chamou a atenção, que é muito interessante, que essas fases do sono, elas têm que ser bem passadas, porque ela é como se fosse uma graduação. Você vai diminuindo, desacelerando o ritmo na fase 1 de sono, preparando o seu corpo, inclusive hormonalmente, para entrar na segunda fase. São ciclos curtos, pequenos, que duram em torno de alguns minutos e entra nessa fase REM, que é a fase do Rapid Eye Movement, que é o movimento rápido dos olhos, que é só um detalhe. Foi uma observação de que os olhos eles desincronizam, é a fase de sincronização do cérebro, em que ele entra num estado de... No eletroencefalograma é medido, né, uma agitação muito grande, um trabalho quase que como se estivesse com o cérebro acordado. A polissonografia mede isso e ele vai mostrar que o desempenho cerebral naquele momento é praticamente como se o cérebro tivesse, o córtex cerebral estivesse totalmente ativado. E com isso você, como ele disse, você está interagindo sem que perceba, com o universo. Você está trocando todas aquelas informações e o seu cérebro está coordenando todo o resto do seu organismo, do seu corpo. Eu já preciso ir para o intervalo, vou dar minha primeira paradinha. E eu ainda queria saber, sobre essa história de sono, eu ainda queria saber se faz diferença a gente dormir de dia ou de noite. Porque tem gente que trabalha de noite, né? Trabalha na madrugada e tem que dormir de dia. Aí isso muda essa coisa da qualidade do sono ou tanto faz, né? O horário da gente dormir. É uma das questões para a gente começar no próximo bloco. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, gente. Hoje aqui a gente está falando sobre sono, na verdade, né? Porque, gente, 40% da população brasileira sofre com distúrbios do sono, ou seja, tem uma má qualidade de sono e isso interfere diretamente na qualidade de vida. Isso nos traz uma série de problemas e quando a gente diz, né, a gente quer ter qualidade de vida e começa a achar que dormir é perda de tempo. Não pode, né? Tem que dormir, a gente já viu aí que isso é absolutamente necessário. Mas como é que é essa história? Esse sono de qualidade de que vocês estão falando, para a gente poder passar pelas 3 fases, bacaninha e tal, ele pode ser de dia ou de noite? O horário de dormir faz diferença? Contribui ou não para um sono de qualidade? Como é que é? Sem dúvida nenhuma, o horário faz diferença, sim. É muito importante, né? O organismo humano foi feito para dormir à noite, ter um hábito noturno de sono. Porém, a gente sabe que na prática nós não somos mais os seres naturais como éramos. Nós somos seres sociais e temos que nos adequar às necessidades e às imposições do que devemos na nossa vida. O que acontece é que você tem como simular um quadro de sono noturno,
com um quarto bastante escuro, bastante silencioso. Como, por outro lado, você pode também ter uma péssima qualidade de sono noturno por estar em um ambiente agitado, barulhento. Quantas pessoas não conhecem alguém que mora num lugar que faz muito barulho, ou então não veda bem a claridade e acaba tendo dificuldade de dormir, não só de iniciar, mas de permanecer num sono tranquilo, que é muito importante. Essas duas coisas são duas fases em que há distúrbios no sono, o iniciar no sono e o permanecer no sono. Então isso pode ser simulado sim durante o dia e há como minimizar os danos, sem dúvida, para quem não tem a possibilidade social de dormir à noite. Uhum. O pessoal está querendo saber, doutor Álvaro, se comer muito antes de dormir, se isso efetivamente atrapalha, se faz mal, se prejudica essa qualidade do sono. Antes de responder essa pergunta, eu tive com a considerada Cristiano Ronaldo do sono, e aí até quando eu vou explicar alguma coisa sobre sono para os meus pacientes, eu digo, ó, quem está explicando sou eu. É a doutora Zi Hashimoto Zi Afonso. Eu botei até o nome dela como casada comigo para valorizar a informação. Mas antes de responder, você me cobra até o final, Tá. eu falar uma coisa que se eles fizerem, eles vão dormir com qualidade e vão dormir o tempo necessário. E é tão simples como você pegar uma chave, você dá uma chave pro cara e diz assim, ó, enfia na fechadura e roda para a direita. É só isso o macete que eu vou dar. Tá. Quem quiser aprender, aprende. Quem não quiser, como eu tenho aquele chupetão que é mimimi e reclamação, fica com mimimi e reclamação. Mas deixa eu responder uma coisa. Tá. Tempo de sono. Isso aí é recorrente em todos os programas de sono que a gente entra na internet, tem essa pergunta. Tempo de sono. Doutora Zi Hashimoto Zi Afonso, lá que eu botei o nome dela para valorizar, é a melhor do mundo. O que é que ela diz? Você tem que ter, no mínimo, 6 horas de sono por dia, no mínimo. Fora aqueles outros que já foram roubados. 6 horas de sono. Se você não consegue ter essas 6 horas de sono, pelo menos que você descanse umas 2 horas, mesmo que você ache que você não está dormindo. Porque as pessoas, tem até um prefeito aí de uma cidade brasileira que diz que só dorme 3 horas. Ele dorme 3 horas na percepção dele, porque ele tem sono acordado. Se você botar um reloginho baratinho na internet, custa R$150, o relógiozinho, ele mede calorias e ele mede também essas fases do sono. E ele mede com precisão, tanto tempo de fase 1, tanto tempo de fase 2, fase 3, REM, mede até que você está queimando gordura, você não está queimando gordura. Mas o importante é a qualidade, como nós explicamos aqui. E você me cobrar um macete de como dormir, que aí eu vou explicar. Daqui a pouco, agora responde. E a da banana, como é que foi? Não, banana nada, você pode comer antes de dormir, se isso atrapalha o sono, interfere na qualidade do sono. Porque às vezes a gente chega em casa, né, tudo interfere na qualidade do sono. Nós temos uma glândula dentro do cérebro e essa glândula chama amígdala do cérebro, né? Então, o que é a amígdala do cérebro? A amígdala é essa da boca, não, que eu já nem tenho. É a amígdala do cérebro, que parece uma amêndoa. Amígdala e hipófise a gente tem duas, né? Mas assim, a amígdala tem a ver que é uma glândulazinha lá na base do cérebro, que é um sensor para preservar a vida. Então, a gente, com a sociedade, perdeu a conexão do nosso corpo com o espírito e com a nossa mente, que é um conjunto, né? Então, o que acontece? Como a gente perdeu a conexão, as pessoas nem percebem o que o corpo está sinalizando. Então, como eu falou, o ideal é você ter um ambiente escuro para você não destruir a melatonina, que a gente vai falar um pouquinho dela, que é mais do que um hormônio, é um sincronizador hormonal com o universo, a melatonina. A melatonina é muito mais que um hormônio, é um sincronizador de todos os hormônios. Então, se for muito escuro, se for silencioso, se tiver uma umidade legal, uma boa temperatura, e você, antes de dormir, você fazer o que a gente chama de um escaneamento corporal. Você dá uma repaginada para ver como é que está o teu corpo, onde está tenso. Isso é a coisa mais fácil do mundo. É só você fechar os olhos, desligar a amígdala, que esse é o grande problema, você dá uma rastreada para ver se tem alguma coisa ali que o teu corpo quer te dizer. Agora,
Agora, se você come muito e ainda por cima bebe água enquanto você come, que compromete fora a combinação de alimentos, você vai desviar o sangue para uma área digestória, o nome é horroroso, mas é esse mesmo, para uma área digestória, de fazer digestão, e você vai tirar o sangue de áreas que vão precisar de mais energia e informação. Então, é lógico que dormir, você deve dormir, dar uma relaxada antes e comer adequadamente para você dormir. Até quem quiser fazer essa experiência, se você tiver grana e comer restaurantes que você sabe que não tem agrotóxico, você vai ter um tipo de sono, um tipo de sonho, uma qualidade de sono. Agora, se você come o habitual, você tem outro tipo de sono. Mas em casa a gente também pode comer sem agrotóxico, né? Não, só estou dando exemplo. Né? Agora, é lógico que... Eu só quero pegar o seu exemplo e chamar a atenção. O problema, eu tenho que falar, é sobre essa amígdala. Por exemplo, os animais, antes de ter o tsunami e antes de ter os maremotos, antes de ter os vulcões, os animais, principalmente o polvo, ele percebe isso muito antes do maremoto. Muito antes do tsunami, muito antes do vulcão. Tanto é que os cientistas hoje, o que eles fazem? Eles monitoram os animais. E quando os animais, o elefante também, começam a sair, vem chumbo grosso. Coisa, isso aí. Entendeu? Mas nós não sabemos nem que tem uma amígdala. A amígdala faz isso? Ela monitora? Ela monitora. Vamos supor, eu dava esse exemplo, agora eu boto um filminho para eles assistirem. Assiste aí, a amígdala é isso aqui. Depois eu ensino a desligar, ó. Moleza. Antes eu contava a história. Imagina que eu sou uma zebra, já estava meio irritado. Estou uma zebra, estou pastando lá na savana. Uma leoa acorda e ela pensa que tem que comer e alimentar os filhotes, vai chamar a galera para fazer uma caça. Quando ela pensa, ela ativa a amígdala da zebra. Quando ela pensa. E ela deve largar algum perfume, algum Agora, odor, quando alguma ativa coisa, a amígdala da zebra, ela ativa a suprarrenal, lembra da suprarrenal? O meio da suprarrenal é adrenalina pura, que atrapalha sono, né? E a casca da suprarrenal, ou adrenal, que fica em cima dos rins, dá energia para a zebra lutar ou fugir. Por isso que ela tem aquele desempenho. Agora, se a zebra se livrar da caçada, ela desliga. Não é o nosso caso, né? Estou pensando na derrota do meu time hoje. Porque aí o negócio é desligar a vida, mas é molinho. É igual botar uma chave e virar para a direita. Perfeito. Antes de eu voltar com as perguntas, se a gente não deve comer muito antes de dormir, e a questão da siesta, como é que fica? Porque a gente come e depois vai tirar aquela cochiladinha. Eu queria chamar a atenção para um fator que não foi discutido, que é o seguinte. Comer demais atrapalha, de fato, o sono. Isso daí todo mundo já teve essas experiências e numa comemoração, participar de um rodízio, alguma coisa, chegar em casa e não conseguir ter dificuldade de iniciar o sono e até de mantê-lo. Mas tem alguns casos em que não se pode descuidar de uma alimentação leve e balanceada antes do sono. Por exemplo, pacientes diabéticos que estão usando insulina, a gente tem que chamar muita atenção. Existem hoje preparados próprios que já estão disponíveis em qualquer farmácia para que o paciente ingira aquele alimento e permaneça com uma carga glicêmica contínua durante a noite, para que isso evite também aquela alimentação em que o paciente come, faz um pico de glicose, consequentemente um pico de insulina, e ele vai fazer uma hipoglicemia noturna que muitas vezes é patológica, não é aquela hipoglicemia leve causada pelos hormônios do crescimento que tem no início da fase do sono, que depois vai iniciar a produção do cortisol por volta das 4 horas da manhã. Então é muito importante que esse paciente diabético, esses pacientes que estão, principalmente os em uso de insulina, mas não só insulina, também aqueles que estão, por exemplo, usando alguns remédios orais que estimulam a produção de insulina, que eles tenham uma alimentação leve, balanceada e, de preferência, uma alimentação própria para evitar essa hipoglicemia na madrugada. Ou seja, a gente sempre vai ter regras gerais, mas como somos indivíduos, cada um de nós tem que olhar para si, tratar com o seu médico, etc., né? Das suas especificidades, para poder achar aquilo que é a medida certa para si. Né? O sono de qualidade, ele para, não tem dúvida, essas amígdalas do cérebro, pessoal,
entra lá na internet e vê amígdalas do cérebro. Elas funcionam com padrões. Então, elas captam padrões, elas captam a intenção da leoa se alimentar. Nós fazemos isso, só que nós desconectamos em função da sociedade moderna. Mas reconectar não é difícil. Só que dá um pouquinho de trabalho, mas dá lucro muito bem. Agora, eu quero aproveitar, a gente ainda tem que falar muita coisa importante, mas quando a gente fez aquele programa sobre fadiga adrenal, o que a gente hoje encontra quando a gente faz os exames de saliva? A gente faz os exames de saliva e a gente encontra as pessoas com o nível de cortisol, que é o hormônio que ajuda a adrenalina na luta e na fuga, baixíssimos. Como a gente ficou lutando 15 anos para mostrar isso. Baixíssimo. Não é alto. Alto é no início do estresse. Agora, se o estresse fica crônico, a gente tem níveis baixíssimos daquele hormônio chamado cortisol. Quando você corrige aquilo ali, a qualidade do sono melhora absurdamente. São resultados. Eu posso trazer aqui quantos exames me pedirem para eu ensinar aqui. Agora, graças ao programa de vocês permitiram a gente explicar isso, você tem um monte de gente se beneficiando. Não tomando calmante, tomando hipnótico, tomando remédio para dormir, remédio para acordar. Não, é só aprender. E também, no caso aí, essa informação é relevante, porque na faculdade, os próprios exames do laboratório, vem o índice de cortisol alto, não vem índice de cortisol baixo. E a população está com cortisol baixo. Saiu um estudo agora recente, né, mostrando que os remédios para dormir, né, os benzodiazepínicos, o consumo é tão exagerado que mata mais do que drogas ilícitas. Uau! E outra coisa, o horário de verão, que eles tanto fazem propaganda aqui do horário de verão, que mexe com todo o ciclo hormonal. Saiu agora vários trabalhos mostrando que aumenta a incidência de acidentes vasculares, principalmente infarto do miocárdio, em 25%. Então, alguns países desenvolvidos já estão revendo essa história do horário de verão. Pois é, né? Eu vi até que aqui no Brasil ia se rever também, não necessariamente por conta de saúde, né? Mas dos resultados econômicos, de fato, mas já está definido. Parece que não, a economia não vai valer, é irrisória. A gente vai continuar tendo horário de verão. Que, até independente dessas questões, eu gosto demais, viu? Também. Como é aquilo que a gente fala sempre, né? Na individualização. Para umas pessoas é maravilhoso, para outras nem tanto. É verdade, é sempre assim. Gente, eu já preciso ir para o intervalo de novo. Vou para o intervalo e a gente volta. E vamos falar um pouquinho dessa questão dos distúrbios do sono. O que são os chamados distúrbios do sono, né? E também eu acho que vale a pena a gente aqui dizer por que o sono é tão importante. Vocês já disseram, a gente reprocessa, é a hora, né, que o organismo se refaz, ele recupera energias, ele aprende ou desaprende, joga fora o que não presta, absorve e processa o que é bom, né? E tudo isso reverberando para uma qualidade de vida. O que atrapalha esse negócio todo? No próximo bloco, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, quase 50% da população brasileira, né? Mais de 40% sofre com distúrbios do sono. E esse negócio é tão importante que se cria um Dia Internacional para falar sobre o sono, criar consciência na população para dizer, gente, olha, sono é importante, a gente precisa dormir, se é que a gente quer ter qualidade de vida. Não é essa a história? Né? Não é assim? Quais são esses principais distúrbios do sono, né, que a gente pode destacar aqui, só para a gente conhecer? Não vamos entrar no detalhe de cada um deles, porque senão eu preciso de 3 programas. Né? Deixa eu falar. Hoje o principal, né, o mais conhecido e o que responde pela maior porcentagem dos distúrbios do sono é a insônia. Né? A insônia ela caracterizada pela dificuldade de iniciar e permanecer com o sono. Muitas pessoas não conseguem, passam até a noites em claro e não tem uma necessidade de dormir no dia seguinte. Normalmente a gente pensa assim, mas se você não dorme bem à noite, você vai compensar isso dormindo de dia. O distúrbio da insônia, não. A pessoa não inicia, fica às vezes 2, 3 dias e chega a ter um distúrbio de comportamento por causa dos problemas de sono. Todo distúrbio de comportamento causado por distúrbios de sono, são as parassonias, pode ser a principal, a insônia,
a apneia do sono, que é, sem dúvida, a mais perigosa delas, em risco imediato, né, que pode levar a problemas cardíacos, até infarto fulminante, que é quando você tem uma obstrução da faringe e o ar não entra. A pessoa morre afogada, né, não morre afogada não, ela se afoga, ela tem a sensação de afogamento no seco. Ela acorda com aquela sensação desesperadora de não estar respirando. Isso é muitas vezes notado não pelo paciente, mas por quem dorme com o paciente, ou nos estudos de polissonografia. E existem outros, como terrorismo noturno, em pânico, que a pessoa acorda com pensamentos de terror e tem sonhos muito desagradáveis. Além do terrorismo, tem o bruxismo, né, que são muito estudados pela odontologia, em que o ato de ranger os dentes, a arcada dentária, entre outros distúrbios, né, que são muito falados, mas eu acho que esses são os principais. Principalmente a apneia do sono, que está muito relacionada à obesidade. A gente consegue uma melhora muito grande com mudança no hábito de vida, com mudança de estilo de vida, com emagrecimento, com atividade física principalmente, mas como ela é a mais perigosa de risco imediato e a mais frequente é a insônia, eu acho que essas duas são as que a gente tem mais que abordar aqui. O pessoal vai dar uma... Todas as duas passam por aquela explicação que eu falei das amígdalas do cérebro. Não tem nada a ver com a amígdala da boca, é só chegar lá e ver a amígdala do cérebro. Apesar de que a amígdala da boca também pode dificultar a passagem do ar quando ela tem um aumento de tamanho, né? Mas, como bócitos da tireoide. Verdade. Então, falou em sono, falou em saúde, qualquer coisa tem que saber da amígdala do cérebro, inclusive que ela é fundamental para a memória. Então, vamos falar do que ele explicou em relação à amígdala, é aquele lance de desligar a amígdala, que eu disse que era tão fácil como você abrir uma porta virando a chave para a direita. Então, o que acontece assim? Tem a primeira fase do sono, que eu expliquei. Aí você vai passar para a segunda, e vai passar para a terceira, e vai sonhar. Então, é um processo que a qualidade dele depende do sequenciamento das fases, igualzinho uma montadora. Né? Lá no vídeo tem uma montadora, eu digo, o carro sai pronto lá, mas tem as etapas. Então, se a pessoa, que o mais comum hoje em dia é a apneia do sono, que pega praticamente mais que 50% da população, quando a pessoa está fazendo as fases do sono e ela para de respirar, depois de um certo tempo, a amígdala do cérebro, aqueles sensores, eles disparam para a pessoa voltar a respirar. Só que a pessoa está dormindo. E ela não lembra e nem registra quantas vezes ela interrompeu as fases do sono. Aí eu vim aqui há muitos anos atrás com o cérebro dizendo que dormir mal inflamava o cérebro e causava obesidade. Por quê? Porque quando a pessoa está dormindo, ela não lembra. Então, uma pessoa que está com um índice de massa corporal alterado, muita gordura, com sobrepeso, com obesidade, e usa bebida alcoólica antes de dormir, o que acontece? Ela vai, igual bebida alcoólica e esses remédios de diazepam, Rivotril, essas coisas para dormir. Aí o que acontece? Relaxa aquilo ali, a língua vai entupir a passagem do ar, a língua vai ficar como uma rolha fechando a passagem do ar, e a amígdala tem que disparar para a pessoa continuar viva. Só que a pessoa não tem consciência. Quando faz um exame do sono, aí aparecem lá 500, 400 interrupções por sono. Aí vem aquela coisa que dá vontade de desmaiar, que é, eu durmo bem. Dormir bem não é isso. Isso é entrar em coma, desmaiar, qualquer coisa. E quando a pessoa acorda, ela acorda sonolenta e às vezes ela faz aquela parte do sono que ela não fez, que a gente chama de sono acordado. Então ela avança sinal, ela provoca acidentes, porque ela vai acabar dormindo acordada. E essa é Você muitas vezes perde, né? Perde o foco, perde a atenção. E a outra coisa assim, que o pessoal gosta de perguntar é sobre o sonambulismo, né? Que a gente agora faz explicar por causa das fases. Quando você chega na fase de sonhar, que é aquele REM, você tem que desligar o corpo para você sonhar. Senão você vai sonhar, vai acordar e vai fazer coisas acordadas. O sonambulismo é 15% da população, mas só alguns que realmente provocam riscos, né? Então tem aquele caso que o cara tinha pavor de altura e ele foi encontrado num morro lá numa cidade do interior do Brasil.
Quando encontraram um cara com medo de altura lá em cima do morro, disseram que ele foi abduzido, que ele foi levado para lá. Levaram ele lá para a USP, fizeram o exame e ele tinha o sonambulismo. Então, naquele estado alterado de consciência, ele escalou o morro e foi dormir lá. É isso que aconteceu. Isso é 15% da população. Perfeito. Mas o principal é a apneia do sono. A pessoa que tenha um desses distúrbios, obviamente, isso já afeta essa qualidade do sono. E o que a gente recomenda é que procure um especialista para poder restabelecer e poder ter um sono tranquilo, né? O nosso tempo, ele realmente está acabando. E eu ainda queria ouvir de vocês duas coisitas. Uma é, como é que a gente pode fazer... pode garantir qual é o ambiente adequado para que se tenha um sono reparador. E essas fases que vocês tanto estão falando aí, necessárias para um sono de qualidade, dependem da gente. Cada um de nós tem alguma coisa que a gente possa fazer para garantir que as 3 fases aconteçam? Ou não depende? E como é que a gente faz? Eu quero ter as 3, mas o que interfere nisso? Sim, claro. O principal é adotar hábitos de vida saudáveis, né? Você tem uma prática regular de atividade física e uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, evitar o estresse, né? Buscar atividades desestressantes, atividades como em grupo, coletividade, evitar aborrecimentos. Isso daí, viver uma vida plena, envolve diversos fatores, né? E isso tudo vai acarretar no sono. Não é só o nosso sono que faz com que a gente tenha um dia produtivo. Um dia produtivo também pode fazer com que tenhamos uma boa qualidade de sono. É uma coisa que está interligada. Dormir bem vai fazer com que você renda melhor no seu trabalho, vai fazer com que você renda melhor na sua atividade física, você tenha uma alimentação um pouco mais regrada e, o contrário, dormir mal vai causar prejuízo. Porém, se você leva isso para o outro lado e se obriga a ter uma atividade física, uma alimentação mais balanceada, e evita o estresse, evita o aborrecimento, melhora as suas relações interpessoais, é inevitável que você vá ter uma qualidade de sono melhor. Os hábitos, né, de não levar smartphones na hora de dormir. O quarto tem que ser um lugar sagrado do sono, né? A gente até brinca que a cama é para lugar de fazer sexo e de dormir, né? Se fosse só para dormir, seria até melhor, né? Porque você teria um sono ainda mais reparador, a gente teria que ter um outro cômodo para atividade sexual. Mas isso daí é um hábito, criar hábitos, isso é fundamental. Se você não tem esse hábito, essa rotina, e você não tem um horário fixo para ir para a cama, se cada dia você dorme num horário diferente, se você cada dia acorda num horário diferente, você não tem regras, não tem rotina, isso dificilmente você vai conseguir ter um sono de qualidade, um sono que você cumpra todas as fases do sono e restaure. O sono de qualidade, resumindo, é aquele sono em que você dorme a quantidade de horas suficiente para que no dia seguinte você levante, dentro daquelas 6 a 8 horas, você levante bem. Nem todo mundo precisa só de 8. Às vezes algumas pessoas ainda estão na adolescência e precisam dormir um pouquinho mais. Mas que você se sinta bem no dia seguinte. Lembrando que algumas patologias podem causar cansaço, né, fadiga, e isso não está relacionado à noite de sono bem dormida. Perfeito. Aí já preciso ir para o nosso último intervalo. Vou para o intervalo e a gente volta já já. Fala na chave. Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Isso aí, já em reta final de programa aqui, né? O grande objetivo da gente falar sobre sono, conscientizar para a importância de um sono de qualidade, e é isso que a gente está aqui conversando nesse tempo final, já abrindo aí um espaço para comentários finais e despedidas de vocês. E o pessoal está querendo saber aí essa sua historinha, esse segredo de desligar e ligar, a história da chave aí, como é que faz esse negócio? Doutora Zi, Hashimoto, Afonso Zi, vamos lá. O que ela fez? Ela desenvolveu um sonzinho que você faz plim, aí tem a mistura de 7 notas musicais. Aí tu faz plim, no terceiro plim tu já dormiu. Segundo, um aplicativo. Segundo, você aprende o que é a amígdala no cérebro, então imagina 2 caroços de azeitona aqui, lá embaixo do cérebro, aí você muda a crença. É você que tem a amígdala, não é a amígdala que tem você. E você, prestando atenção na tua respiração, depois de uns 2 minutos que você está bem concentrado, prestando atenção no ar que entra, no ar que sai, você diz assim, vou desligar você, como se fosse um disjuntor.
Agora, antes disso, você certifica que você está num lugar seguro, que não tem nenhum predador ali. Agora, não tem predador, você vai lá e... Eu que tenho amígdala, não é a amígdala que me tem. Para de eu mimimi. estou no comando. Aí respira suavemente, depois de 2 minutos respirou, vai lá e desliga com o teu pensamento. Só. Ou seja, Se não funcionar, exercício pode fazer mental, barraco lá né? no consultório. Comando mental que é, de fato, que nos faz treino, ter domínio entendeu? sobre a nossa Só própria tem que se vida. livrar da crença Comando limitante. mental para ligar e desligar a amígdala, comando mental para a gente ter uma vida saudável, Ter fazer rotinas. exercícios físicos, boa alimentação, estabelecer uma rotina saudável de É vida. mole. né? Se eu aprendi, qualquer um pode aprender. Isso aí. Técnicas de concentração, técnicas de relaxamento, né? Isso daí Concentração. são muito, falar há muitos anos, isso é não é um segredo, ele não tem a patente dessa chave. Não, pelo amor de Deus, eu não tenho patente. Ele não tem a doutora patente. Zia Hashimoto, Zia São Afonso. técnicas de relaxamento, então. de concentração, entendeu? Que podem fazer. Que Isso vão daí é ajudar altamente a recomendável. Fora o fazer. sininho dela. Ele fez 2 vezes pin aqui, eu quase dormi. Vou patentear isso aí. Só não pode ser o plim-plim. Não, é plim. O plim-plim não ajuda a dormir, Tem não. uma pausa, né? Gente, olha só, muitíssimo obrigada pela conversa, né? A possibilidade de conversa aqui com vocês hoje, porque é isso, a gente com informação vai criando consciência e a consciência muda comportamento e gera estilo Só de isso. vida Sim, saudável, claro. né? Obrigadíssima pela sua Eu que presença. agradeço pelo convite e, se precisar, as tuas ordens. Muito obrigada, doutora Você Elva. fechou com chave de ouro. Eu dei o macete aqui, mas o macete é que a consciência não fica julgando nem tagarelando, é a mente que faz isso. Aí quando você tem consciência e diz para sua consciência, eu quero dormir, acabou. É isso aí, muito bem. Nós no comando. Isso aí. Essa é a Resto é mimimi. ordem, né? O Mimimi, resto é mimimi. Mais uma vez, muitíssimo obrigada a vocês, obrigada também a você que participou conosco. A gente vai terminar o programa, gente, com a Patrícia Sabino cantando pra gente hoje. Patrícia, obrigadíssima por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Isso Muito aí. bom estar aqui com vocês. Que coisa boa. Você dorme bem? Sim, eu acho que sim. Até gosto de dormir bastante. Que coisa boa. Agora, em vez de dormir, canta pra Amém. gente, Vamos encerrando o fazer programa. isso. Tá bom? Amém. Paz, gente. Às vezes penso que é chegado o meu fim. As coisas desse mundo tentam me paralisar, mas não vou retroceder, não vou olhar pra trás. Deus me deu a esperança, Ele me trouxe a paz. Às vezes penso que é chegado o meu fim. As coisas desse mundo